Olha, minha filha, tenho uma dificuldade aqui na roça com. A gente tá vendo os agrotóxicos. Aí tem essa praga aqui no couve-flor, essa praga aqui. Aí a gente até hoje não conseguiu descobrir por que essa praga. Se a gente deixar, a gente não consegue tirar o couve-flor. Eu quero saber de vocês qual é a informação que vocês nos dão para nós tentar controlar essa praga. Olá pessoal, então estamos aqui mais uma vez na nossa rádio web Agroecologia, dessa vez para atender, responder a um questionamento, a uma situação que vem ocorrendo no município de Lagoa de Itaenga, na horta lá do agricultor Zé Antônio. Zé Antônio nos enviou um vídeo, no qual está ocorrendo problemas no cultivo da couve-flor, Então, Zé Antônio, em relação a esse vídeo que você enviou, a gente observa a ocorrência de duas doenças importantes na cultura da couve-flor. A primeira delas é a podridão negra das crucíferas, que é causada por uma bactéria, nome científico Xanthomonas campestris patovar campestris, que tem a couve-flor como uma das culturas desse grupo que a gente chama crucíferas. A couve-flor é a mais susceptível, é a mais favorável que essa bactéria se desenvolve causando problema. Então, a podridão negra das crucíferas, os principais sintomas visualizados se inicia, a gente chama de sintoma localizado, que é aquele sintoma, aquele amarelecimento que começa na borda das folhas, que vai se direcionando ao centro, formando como se fosse um V, uma letra V. Então a gente observa esse sintoma característico dessa doença. Outros sintomas não muito visíveis, que ocorrem, que a gente chama de sintomas sistêmicos, a gente observa vasos, folhas e caules escurecidos, de coloração escura, tá? E também na planta um enfesamento e o apodrecimento da planta. Esses já são sintomas com a evolução da doença. Essa bactéria, ela tem uma característica de se desenvolver ou de manifestar, ocorrer a sua doença em períodos de alta umidade e altas temperaturas, temperaturas acima de 28 graus. Tá? Então veja que é uma condição boa para essa bactéria. Por isso o senhor está tendo problema aí na sua área, que é a questão da alta umidade, período chuvoso, associado a uma elevada temperatura aqui na nossa região. Então isso faz com que a doença ocorra. Alguns aspectos importantes que a gente pode listar são em relação à sobrevivência dessa bactéria, tá? Que ela tem a capacidade de se disseminar e sobreviver em restos de cultura, em sementes e também em plantas alternativas, outras plantas desse mesmo grupo, como couve-folha, brócolis, são também hospedeiras dessa bactéria, tá? Então é importante a gente listar isso, porque plantas desse mesmo grupo não podem estar próximas uma das outras, tá? Isso é importante a gente citar. Em relação ao manejo, como é que se faz o manejo? A gente fala controle, mas na verdade o termo mais ideal seria o manejo da doença. Então é uma doença causada por uma bactéria, certo? Então o primeiro passo que a gente tem que fazer antes de iniciar um plantio de couve-flor seria obter sementes ou mudas, no caso, sadias. Então você vai ter que comprar sementes
certificadas, não é? Muitas vezes é uma dificuldade para quem trabalha com orgânico, que muitas vezes as sementes vêm tratadas, não é? E essas a gente não pode utilizar, tratadas com agrotóxicos, né? E a gente não pode utilizar, não é? E também comprar mudas sadias, né? Já se for comprar as mudas, não é? Não plantar aquela que já mostra o sintoma da doença, porque ali você também vai estar colocando essa bactéria no seu ambiente, tá? Seguido o plantio, também é importante, não é, fazer a destruição dos restos culturais. O que é isso? Muitas vezes durante a colheita, né, aquelas folhas que estão com sintomas da doença, né, muitos agricultores tendem a eliminar aquela folha e deixar no ambiente, no solo. E isso faz com que essa bactéria permaneça ou aumente, né, a sua quantidade ali no ambiente onde foi jogado aquela folha doente, aquela planta doente. Então o ideal é que se arranque essas plantas e tire para fora da área, né, para fora da área de cultivo, tá? Para que a bactéria seja reduzida, né, a sua densidade, a sua quantidade ali naquela área. Outro manejo importante que deve ser feito é a destruição, a rotação de culturas. Desculpe. Então a rotação de cultura diz o seguinte: se eu plantei couve naquela área, naquele canteiro, e se couve-flor, né, no caso, e se a bactéria ocorreu, a gente deve não mais plantar nem couve-flor, nem couve-folha, nem brócolis, nem repolho, nenhuma dessas espécies, dessas culturas que são próximas, né? Aí você pode plantar naquele canteiro um coentro, um cebolinha, um alface, né? Que vai fazer com que a bactéria, né, ela vá não mais se disseminar naquela área. E ao longo aí de 2, 3 anos, né, ela pode até ser eliminada daquele canteiro, né, pela falta do seu hospedeiro. Então a rotação de cultura, né, vai promover, vai quebrar o ciclo, né, daquela bactéria. Ela não vai ter mais a planta no qual ela se desenvolve. Então isso é importante a gente citar para o senhor, tá? A outra doença, né, que também a gente visualizou nessa sua planta, né, que o senhor mostrou, é a mancha de alternária. Já nesse caso, a mancha de alternária, ela é causada por um fungo, tá? Então o fungo, não é outro micro-organismo, não é, que a gente chama patógeno, que faz mal para a planta, tá? Mas é outro grupo, né, que são os fungos. Então essa mancha de alternária é uma doença também bastante comum, mas observamos que na sua área ela não está ocorrendo tanto quanto a podridão. Por que isso? Não é porque a mancha de alternária é um fungo que precisa de uma condição de temperatura mais amena, entre 23 e 25 graus, né? Então ela se desenvolve, né, na planta, mas não chega a ocorrer tanto, porque a temperatura é um fator limitante, tá? Mas também se desenvolve em alta umidade, como se está atualmente aqui na nossa região. Como identificar essa doença, né? A mancha de alternária, tá? Então, diferentemente da podridão negra, a mancha de alternária ela vai mostrar lesões arredondadas. Então você vai ver lesões, né, manchas circulares, não é, que no centro vão estar escuras e na borda circundada por um anel mais claro, amarelado, tá? Então isso é uma característica da mancha de alternária, tá? Então também a gente pode determinar, não é, falar que ela pode ocorrer também na sementeira, tá? Então na sementeira é muito comum essa alternária, né, causar queima das mudinhas, né? A semente germina e a mudinha queima, tá? E também causando tombamento. Ela cai, né? A planta cai, que a gente chama tombamento ou dumping off. Então isso também é uma característica desse fungo, né, alternária.
mas a manifestação maior desse fungo se dá no campo, tá? Então é isso que o senhor mostrou. Se a gente observar, vai ter os dois sintomas, né? Aquele V partindo da borda da folha, né? E manchas circulares, não é? No meio da folha, né? Então característica que caracteriza a ocorrência dessas duas doenças, tá? A mancha de alternária também, né, necessita para sua sobrevivência, né, de restos culturais, também fica em plantas hospedeiras, né, como a gente já falou, e também se dissemina por semente. Então é importante também, como na doença anterior, adquirir sementes, né, provenientes de produtores legalizados, certificados, e também ou mudas, né, sem a ocorrência, sem a visualização, né, dessa doença, tá? Então, quando você planta muda sadia, você vai ter, teoricamente, uma planta sadia, né? Então é importante isso. De um modo geral, para as duas doenças, eu vou listar agora as principais práticas que podem ser feitas para o manejo das duas conjuntamente, tá? Primeira delas, escolha do local e época de plantio, não é? É claro que a época, não é, de plantio, se está chovendo, a condição é melhor porque a gente tem a água, né, para as plantas se desenvolverem, porém vai ocorrer maior número, maior incidência de doenças, como está ocorrendo, não é, na sua área. E a escolha do local também. Então eu vou preferir plantar no canteiro, onde eu nunca plantei couve, flor, não é? Então quando eu planto no canteiro novo, teoricamente essas doenças vão ocorrer em menor intensidade. Então a escolha do local e a época de plantio também é importante para que a doença não ocorra. Sementes e mudas sadias. Então é também outra prática que a gente pode fazer, né? Quando a gente planta lá na bandeja a semente e observamos a ocorrência da doença, aquela muda não deve ser levada ao campo, né? Porque ela vai se desenvolver naquela planta e vai se multiplicar, afetando outras, né? Então é importante só plantar as mudas que estejam sadias, tá? Outra prática importante é a eliminação dos restos culturais, tá? Para ambas as doenças, né? Para as duas doenças. Então, assim que eu vou colhendo, né? Se a cultura permite eu eliminar aquela planta, eu tiro ela do campo, da área de cultivo, né? Para que ela não seja o que a gente chama uma fonte de inóculo. Ela seria uma planta que iria, não é, que está doente, e dela iria passar para as outras que estão sadias. Outra prática importante, né, é o hogging, que a gente acabou de falar, que é a eliminação das plantas doentes. É melhor retirar uma planta doente, né, do meio das sadias, do que deixar ela no campo e infectar as demais. Então a gente não pode ter pena disso, tá? Muita gente tem pena de eliminar a planta, mas o ideal é que ela seja retirada da área. Outro ponto importante é o tipo de irrigação, né? A irrigação por aspersão, né, também é um meio de disseminação das duas doenças. A água como veículo, né, de disseminação das doenças. Então vamos preferir por irrigações localizadas, né, gotejamento, tá? A microaspersão ainda, se puder optar, seria o ideal, não é, o gotejamento, não é, porque a água cai localizada, não incide sobre as folhas, não é, e também não dissemina nem a bactéria nem o fungo, não é, que a água é um meio de disseminação dessas duas doenças. E também evitar ferimento, né, na planta. Então quando for capinar, né, tentar ao máximo não ferir a planta, porque aquele ferimento vai servir como portas de entrada para as doenças, né? Então é importante a gente evitar isso. Então, seu Zé Antônio, você pode estar se perguntando aí, não é, em relação ao controle. Como a gente trabalha com agroecologia ou produção agroecológica, né?
que segue as bases, né, científicas da agroecologia, nós não podemos utilizar agrotóxicos para combater essas doenças. Esse é um grande, vamos dizer assim, entrave, né, da produção orgânica, porque a gente não sabe o limite, não é, de quão diversificado, de quanto a gente deve diversificar a área para não ocorrer doenças. O fato é que ocorrem pragas e doenças, não é? E a gente tem de combatê-las, de manejá-las de uma forma que não vá agredir ou que vá agredir menos o ambiente, não é? Utilizando táticas, né, como controle biológico, tá? Mas nesse seu caso, não é, a gente entra com controle alternativo. Realizando essas práticas que a gente acabou de falar, a doença vai ocorrer em menor intensidade. Mas caso queira fazer uma aplicação, não é, para combater, para manejar, para controlar, né, essa doença, a gente pode utilizar os defensivos naturais. Não é, fazendo uma pesquisa na literatura em relação à podridão negra e à mancha de alternária, a gente encontrou aqui algumas receitas, tá? Que podem ser utilizadas pelo senhor, que é o extrato do alho, tá? Para as duas doenças. Tá? Essa receita a gente vai disponibilizar aqui, né? Vamos colocar uma imagem e a referência, né? Citar a referência importante de onde a gente encontrou e a receita de como o senhor fazer essa aplicação, tá? Também pode ser utilizado o extrato de cebola, cebolinha e até mesmo o nim, tá? O nim, que é uma planta muito utilizada contra os insetos, né, pragas, os insetos maléficos ali que atacam as culturas, mas o nim também tem uma ação, né, fungicida e também tem relatos, né, de controle da mancha de alternária, tá? Também vamos deixar essa receita aí para o senhor, ou a imagem, né, aqui no vídeo, para que aqueles que acompanham o canal possam também ter acesso. Um tratamento também já para a podridão negra, que é uma bactéria que normalmente fica em restos culturais no solo, não é? Mas que não tem ainda dados científicos, né, comprovados, não é? Mas a gente pode utilizar é a manipoeira, que é aquele caldo amarelo, né, que é produzido no processamento da farinha. Então a manipoeira, a gente pode utilizar ela, tá, no solo para a esterilização do solo, não é? Naquele canteiro onde ocorreu a doença. Então também é um método que pode ser utilizado, tá? E também vamos deixar, não é, essa imagem da receita da manipoeira. Bom, então é isso, seu Zé Antônio. Espero ter colaborado aí com o senhor. Não é? Em breve, assim que sair acabar essa pandemia, estaremos aí em Lagoa de Itaenga fazendo uma visita in loco, né? Já que há sim a associação aí Marrecos, né, Embe Marrecos, não é parceiro nosso aqui, junto à universidade, junto ao Núcleo de Agroecologia e Campesinato, o NAC, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, né? Ative o sininho para receber as notificações e até a próxima.